Olá, bom dia, graça e paz. Louvamos a Deus por mais um dia de vida. Louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos a Deus porque Ele é fiel. Porque nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, nós temos um Deus que julga todas as coisas, nós temos um Deus que nos exorta. Nós temos um Deus que nos alimenta, nós temos um Deus que cuida de nós. Ele é o único Deus e não há outro, nunca haverá. Ele é o bom pastor. E um bom pastor, ele cuida adequadamente do seu rebanho. Ele não deixa as suas ovelhas se desgarrarem. Ele vai em busca da ovelha perdida e atrás de volta. Ele cuida da ovelha que está doente. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não as trai, ele não as abandona. O bom pastor, ele é fiel. Jesus é o bom pastor e ele deu a vida por mim, por você. E ele tem cuidado todos os dias para nos manter alimentados e felizes. Mesmo que diante de tempestades e situações inesperadas, ele sempre procura um pasto tranquilo e verdejante para mim e para você. O Senhor tem cuidado do seu rebanho. Aqui em Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 11 até o verso 31, se você tiver a oportunidade, depois medite, leia, estude a palavra no seu devocional. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali uma boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E o texto aqui continua, depois você pode meditar, eu não vou ler todo o restante do capítulo, para não estender tanto, mas se nós estudarmos esse trecho, esse momento aqui da palavra em Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 11, Deus está julgando irresponsáveis os pastores e os líderes de Israel pelo mau uso do seu poder para ganho pessoal. Em meio ao juízo de Deus contra esses pastores, uma promessa de livramento é oferecida às suas ovelhas. Da mesma forma, nós vemos no dia de hoje, Deus julgará todos os atos irresponsáveis de todos os líderes do povo de Deus que tem usado de forma injusta a sua liderança, que tem feito mau uso do seu poder para ganhar seus interesses, satisfazer suas vontades. E Deus está nos fazendo uma promessa de nos livrar, porque o dia do Senhor está próximo. Chegou o tempo de Deus reunir as suas ovelhas e Ele mesmo as apacentará. O Senhor pastoreia o seu povo. Jesus descreveu a si próprio como um bom pastor.
Dia de nuvens e dia de escuridão é a típica linguagem que descreve o dia do Senhor, porque não será um dia fácil, será um dia de nuvens e escuridão. Será o dia de grande julgamento e de grande juízo sobre a terra. A proclamação do juízo de Deus, ela voltou-se para o rebanho. Nós estamos vivendo um tempo em que chegou um juízo de Deus para o rebanho. Mas como assim para o rebanho? Você falou anteriormente que Deus cuida das suas ovelhas, mas chegou o tempo de Deus julgar as suas ovelhas. Embora os líderes estivessem sendo julgados pelo mau uso do seu poder, o rebanho não estava isento da sua culpa. Sim, nós vemos hoje muitos líderes que estão deturpando a palavra de Deus, corrompendo a palavra de Deus, ensinando enganosamente o povo de Deus com um evangelho diferente. Um evangelho que não é o verdadeiro, um evangelho fácil, onde tem sido pregado apenas as conquistas materiais, a teologia da prosperidade, mas não tem sido pregado salvação. Não tem sido pregado arrependimento, mudança de vida, mudança de comportamento, porque o verdadeiro evangelho de Cristo é transformação. O verdadeiro evangelho de Cristo é nascer de novo, é mudar de vida, é todo dia esmurrar a sua própria carne, lutar contra os seus próprios prazeres para seguir a vontade de Deus. O juízo que afirma aqui em Ezequiel, capítulo 34, não era um juízo entre ovelhas e bodes, mas entre ovelhas e ovelhas. Os israelitas que haviam explorado brutalmente seus compatriotas israelitas, não iam escapar do castigo. Da mesma forma, nós vemos hoje o povo de Deus, que deveria ser chamado nação santa, povo escolhido, também tem explorado brutalmente os seus irmãos, tanto sugando ali todos os seus recursos, quanto também as suas forças, abusando da sua boa fé, abusando da sua boa esperança, usando ali as suas fraquezas, usando ali as suas fragilidades para explorar. Nós vemos hoje, sim, no meio do povo de Deus, um grande pecado, grande iniquidade acontecendo. Há, sim, ovelhas que estão ali corrompidas, ovelhas que se desgarraram, líderes que estão totalmente no caminho errado, totalmente contra a vontade de Deus, e estão enganados achando que estão fazendo certo. Mas hoje eu não quero falar de líderes que se corromperam, não, eu estou falando de ovelhas. Mesmo que os líderes, muitos líderes, tenham levado o povo de Deus para o caminho errado, as ovelhas são culpadas pelos seus erros. Porque as pessoas têm ido atrás da palavra que os alimenta, que alimenta a sua vontade, que alimenta o seu prazer. Hoje em dia dá para se escolher que tipo de palavra você quer ouvir. Se você só quer ouvir uma palavra de prosperidade, de que Deus vai mudar a sua vida aqui na terra, você pode ir a lugares que você só vai ouvir esse tipo de coisa. Se você quer ouvir ali algo que alimente o seu ego, que te faça se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa grande, que você pode todas as coisas e você é o cara, você tem lugares que você vai ter ali o seu emocional alimentado, porque há lugares que você só escuta isso. Tirou a imagem centrada de Cristo e colocou a imagem centrada no homem, no interior do homem, onde a atenção vai toda para o homem, não mais para a glória de Deus. Não mais para a salvação, não mais para a justiça, não mais para a libertação. Mas chegou o tempo de Deus julgar as ovelhas. Chegou o tempo de Deus julgar o seu povo. O juízo ocorreu baseado em como eram tratados os outros. Esse é o juízo que está se referindo aqui nessa palavra. Não satisfeitos em garantir para si as melhores pastagens e águas claras, as ovelhas perversas maliciosamente inutilizavam a água e as pastagens para os outros.
O Senhor afirmou aqui a respeito de Davi, ele anunciava um bom pastor que ia cuidar das suas ovelhas, mas ele anunciava aqui naquela época uma aliança de paz. Ele antecipava um tempo quando as ovelhas viveriam em harmonia com Deus, umas com as outras também, e entre elas mesmas. A nova aliança é uma aliança de paz. Essa nova era descrita como um tempo de produtividade e harmonia com o mundo natural. Bênçãos físicas, políticas acompanhavam esse tempo de paz. Essa passagem será cumprida finalmente em Cristo. Por intermédio de Cristo, Deus oferece um relacionamento de aliança. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom. Deus é bom. O Senhor nos promete um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de bênção. E no seu tempo, Cristo restabelecerá para sempre, porque Ele virá buscar a sua noiva. Cristo virá buscar a sua igreja. E o Senhor Jesus está anunciando para mim e para você que chegou o tempo de julgar a mim e a você. Chegou o tempo onde cada um colherá segundo o fruto das suas ações. Mas aquelas ovelhas que se mantiveram fiéis, aquelas ovelhas que estiveram unidas umas com as outras, que não fizeram mal umas às outras, aquelas ovelhas que ouviram a voz do seu pastor, seguiram o seu caminho, essas ovelhas terão um tempo de paz. Essas ovelhas terão um tempo de produtividade, terão um tempo de alegria, terão um tempo de bênção. E muito além do que estar aqui nessa terra, mas nós teremos a vida eterna. O Senhor está voltando para buscar as suas ovelhas. Chegou o tempo do bom pastor reunir as suas ovelhas. E Ele está reunindo o seu rebanho para a sua volta. Aleluia. Bruno, mas eu não estou compreendendo o que Deus quer falar com essa palavra. Em tudo que você tem falado até aqui, em tudo que você leu até aqui. Amados, chegou o tempo da salvação. O Senhor Jesus está às portas, está voltando, está mais perto do que antes, está mais perto do que nunca. Chegou o tempo de andarmos em caminhos certos. O justo continue a ser justo. Aquele que é puro continue a purificar-se. Chegou o tempo de buscarmos mais do que antes. Andarmos em justiça, em santidade. É tempo de fazer a vontade de Deus. Não é tempo mais de se desgarrar do caminho. Não é tempo mais de se desviar. Não é tempo mais de dar ouvidos a ensinos enganosos. Não é tempo mais de se corromper. É tempo de se purificar, é tempo de lavar as suas vestes com o sangue do Cordeiro e se preparar para a volta do Senhor. O Senhor está a julgar a terra, o Senhor está a julgar a vida de cada um que conhece a sua palavra, que tem entendimento do bem e do mal, que conhece aquilo que é certo ou errado. Esse ano será um ano de muito juízo, de muita justiça. Não estou sendo profeta de maldição, mas estou anunciando o que o Senhor já tem falado através dos seus profetas, o que o Senhor tem revelado e confirmado através dos sinais dos últimos tempos. Será um ano de juízo e justiça. Deus não quer que o juízo bata na sua porta. Deus quer que você viva uma vida de paz, uma vida produtiva, uma vida de bênçãos. Mas nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos endireitar as nossas veredas. Aqueles que ainda mentem precisam parar de mentir. Aqueles que ainda defraudam o seu próximo precisam parar com isso. Aqueles que não têm o hábito de ler a palavra, de estudar as Santas Escrituras todos os dias, precisam começar a estudar a palavra. E não apenas estudar, mas viver. Nós precisamos sair da religiosidade, nós precisamos parar de achar que o fato de ir à igreja apenas vai resolver, vai nos santificar. Não, é muito além do que está na igreja. A nossa vida congregacional não está apenas relacionada ao domingo, onde vamos ao culto, mas ela começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, onde nós nos deleitamos na presença do Senhor e buscamos e nos nossos devocionais, nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos a sua vontade. É tempo de viver a palavra de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Aos líderes maus e perversos, Deus dará a cada um o seu trato, segundo o fruto das suas obras. Mas as ovelhas que se desgarraram também serão tratadas. Então é tempo de arrependimento, amados, é tempo de libertação. Todo dia é dia de libertação, todo dia é dia de arrependimento. Nós precisamos avaliar as nossas ações, porque Deus
quer cuidar de nós. Ele quer nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. Mas eu e você, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de vida. Ei, Deus tem falado todos os dias através da sua palavra. Deus tem nos exortado. Deus tem nos alimentado porque Ele quer o nosso bem, não o nosso mal. Nós precisamos abrir mão dos caminhos que nos fazem tropeçar. Nós precisamos abrir mão das pedras no nosso caminho que nos fazem pecar. Deus tem falado comigo e com você. Deus vai tratar com os líderes que têm pregado enganosamente o seu evangelho, têm usado a palavra de Deus para os seus próprios ganhos, mas Ele também vai tratar com as suas ovelhas que têm se desgarrado do caminho. As suas ovelhas que estão seguindo esses líderes, que gostam de ouvir esse tipo de palavra, que gostam de se alimentar desse tipo de alimento. Quando Jesus pregava a sua palavra ou curava algum enfermo, Ele sempre falava: perdoados estão os teus pecados. Ou Ele dizia: vai, não peques mais, porque o objetivo de Jesus não é apenas mudar a tua vida, resolver o teu problema, a tua situação, é mais te trazer salvação, te libertar dos maus caminhos e te trazer para o caminho da salvação. Então é tempo de mudança, irmãos. É tempo de mudança. Ele é o bom pastor, então vamos deixar Ele arrebanhar o rebanho. Vamos deixar Ele nos conduzir para o caminho certo, para o caminho da verdade, para o caminho da purificação, para o caminho da santidade. Vamos fazer a vontade de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o seu querer, cumprir os seus mandamentos. Ele quer de mim e de você uma mudança, um compromisso de servi-lo e adorá-lo todos os dias e de fazer a diferença nessa terra. Medita nessa palavra, Deus está falando, é uma palavra forte, mas chegou o tempo de Deus julgar a terra. E Ele não quer que o juízo recaia sobre mim, sobre você. Então fique vigilante, porque não sabemos nem o dia, nem a hora que virá o nosso Senhor. Jesus está voltando e é tempo de mudança de vida. É tempo de transformação, é tempo de mudar os nossos hábitos. É tempo de se alimentar da verdade. Medita nessa palavra, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.